Senhoras e senhores e senhoritas e senhoritas e demais habitantes desse mundo cão doido. Então, sala direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfines Freire, disciplina História, tá? Deu para entender? Deu, né? Sexto ano, Alfines Freire, História, tá? E aí a gente vai continuar aqui com a página 177 sobre reinos germânicos e Império Carolíngio. A gente terminou falando sobre a relação entre os povos germânicos em Roma, tá? Em que aquela ideia sobre o fim do Império Romano do Ocidente teria sido por conta das invasões germânicas do seu povo bárbaro e tal, essa ideia pejorativa a respeito até da palavra bárbaro, né? Barbaridades, eu tinha falado bestalhado. Mas enfim, aí a gente continua aqui agora com a página 177, então abro o livro didático de vocês e vamos falar sobre a Igreja Católica e os reinos germânicos. E a gente começa da seguinte forma. É o mesmo café da aula anterior, que tá frio já. Após a queda de Roma, formaram-se diversos reinos germânicos. Seus respectivos reis comandavam exércitos próprios, organizavam a divisão das terras e eram os principais beneficiados nas conquistas territoriais. Aí a gente consegue ver nesse mapinha aí logo do lado sobre os reinos germânicos da Europa Ocidental e Norte da África, que era justamente toda aquela região que pertencia ao Império Romano do Ocidente. Então que ele foi todo dividido entre os germânicos. Aí vocês lembram que a gente tinha falado, quem é que são os germânicos? Aí tinha lá todo aquele povo. Godo, ostrogodo, visigodo, burgúndio, franco, anglo-saxão, alamano, lombardo, vândalo, suevo, inclusive, olha que interessante, a gente falou sobre os bárbaros, né? Que é a ideia dos bárbaros, de forma pejorativa, é aquela galera que são os não civilizados, os cruéis, os brutais, que é um termo pejorativo. E olha só, um desses povos que faz parte dos reinos dos povos germânicos são os vândalos. E o termo vândalo, hoje em dia, é reconhecido por conta daquelas pessoas que também são considerados como não civilizados. Então é basicamente um sinônimo para bárbaro, né? Porque aqueles vândalos invadiram tal lugar e quebraram a vidraça do banco. Os vândalos, né? Vândalo é o povo ajoelhar em cima das costas de uma pessoa depois de socar o rosto dela e matar ela, né? Mas enfim. Ao mesmo tempo ocorreram no período guerras, fome, epidemias, coronavírus. Não foi coronavírus não. Nesse contexto, muitas pessoas buscavam abrigo nas igrejas e nos mosteiros. Os mosteiros que são basicamente igrejas também, né? Só que aí bem maiores. Os mosteiros são os locais de formação justamente dos padres. Esse auxílio à população fortaleceu a Igreja Católica e o próprio Papa, que praticamente passou a governar a cidade de Roma. Olha só, que interessante acaba se tornando isso. Foi justamente nesse período que se deu o fortalecimento da Igreja Católica. A gente sabe que o cristianismo ele vai se fortalecendo à medida que os primeiros séculos vão se passando, né? Depois da ideia sobre a mitologia cristã do nascimento de Cristo, e aí por conta disso a própria contagem em relação aos anos, ao calendário que a gente chama de calendário romano, calendário cristão, e a partir do nascimento de Cristo, né? Então esses primeiros 5 séculos, eles são do crescimento dessa mitologia cristã, dessa ideia de Cristo, né?
E aí a Igreja Católica, os católicos é que eles vão ganhando força nesse período. Vai ser durante a Idade Média, o que chamam de Idade das Trevas, inclusive, que surge o protestantismo, que é aquela galera, através de Martinho Lutero, inicialmente, que vai começar a bater de frente com as ideias da Igreja Católica, por achar que a Igreja Católica está fazendo algumas coisas de errado. Então, ó, não, peraí, vamos fomentar aí, vamos fazer algumas leis assim gerais que vão contra essas ideias da Igreja Católica. Mas isso é algo que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, a Igreja Católica ela vai ganhando, ela vai se fortalecendo, vai ganhando campo, vai ganhando espaço durante esse período por conta das guerras, da fome, das epidemias, porque eram justamente os católicos que abriam espaço nas igrejas e nos mosteiros para que os cidadãos eles pudessem se proteger, né? Porque, querendo ou não, como a ideia do catolicismo crescia cada vez mais, era respeitado por diversos povos. Então, quando entrava em conflito um povo ou outro, o povo inimigo acabava respeitando, de certo modo, a presença daquela igreja ali, a presença daquele mosteiro. Então, não chegavam a atacar, ou pelo menos o ataque era um pouquinho mais brando, a Igreja Católica. Aí surge o Reino Franco. Os francos ocuparam a Gália, onde atualmente se localiza a França. Por isso que fala, os galeses. Quem nunca assistiu Asterix e Obelix, aquele desenho bacaninha e tal, que fala que eles são gauleses. Eu falei galeses, não, os gauleses. Gália. Enfim, eles têm relação com a Gália também. Onde atualmente se localiza a França, né? Nessa região, na metade do século V, liderado por Meroveu, eles ajudaram o exército romano a impedir a invasão dos hunos. Em 485, Clovis, neto de Meroveu, centralizou o poder político, tornando-se rei dos francos. Franco, França, nome. A partir de então, ele derrotou povos invasores e conquistou territórios, ampliando as fronteiras do reino e se aproximou da igreja. Né? Então, aí a gente acaba vendo que a força desse Clovis e a junção com a ideia da Igreja Católica vai fortalecendo, vai trazendo mais força para ele, mais poder também para a própria Igreja Católica. Né? Então, eles vão se unir justamente para poder confrontar todos aqueles que tentavam invadir o seu território. Os reis que sucederam Clovis buscavam aproveitar os privilégios da realeza, referente à família real, deixando a tarefa de governar para os seus auxiliares, os mordomos do palácio. Mordomo que não era o pessoal que botava a toalhinha no braço assim para poder servir, as coisas assim. Eu sou mordomo do Batman, né? Como é? James, por favor, traga-me uma água, tá? Aí o James chega lá com a toalha aqui e a bandeja com a água. Senhor Clovis. Aí ele chega lá. James, meu mordomo preferido, por sinal, além dessa água, você pode me trazer informações a respeito daquela batalha que nós estamos tendo com os hunos. Aproveite também para poder cobrar impostos daquela população, daquela civilização da qual nós vencemos a batalha. Envie militares para as outras batalhas com as estamos envolvidos, que você sabe muito bem, porque você é o meu auxiliar e eu estou aqui cagando e andando para tudo isso. Não acontecia exatamente dessa forma não, né? E o mordomo não era bem esse. A ideia de mordomo aqui do palácio, na verdade, eram os auxiliares. Era tipo, o rei não se envolvia com basicamente nada que acontecia no reino. A ele só era beneficiado pelo privilégio de ser uma realeza, de estar lá dentro do palácio, então recebendo todas as regalias dos impostos que eram cobrados da população. Então, o acúmulo de riqueza
Os auxiliares eram quem tomavam conta dessa ideia dos impostos, do que precisava ser feito, das batalhas, do envio de militares, das vitórias, das derrotas, e ao rei cabia somente se aproveitar dos louros, da glória, das glórias das vitórias e de tudo aquilo que era arrecadado por parte do império qual eles estavam, do reino no qual eles eram reis. Um deles, Carlos Martel, comandou o exército franco na luta contra os árabes. Carlos Martel era um mordomo, né? Que avançavam pela Europa a partir da Península Ibérica. No ano de 732, ele os venceu na batalha de Poitiers, que é francês, né? Franco e tal, tem que falar em francês. Na batalha de Poitiers, impedindo-os de conquistar novas terras e divulgar o islamismo na Europa. Com isso, reforçou-se a aliança entre a Igreja Católica e o governo franco. Igreja Católica, novamente, os povos árabes, eles tinham como religião predominante o islamismo, e se de repente eles começassem a ganhar esse espaço dentro do que hoje é a Europa, a partir lá da Península Ibérica, a partir ali de Espanha e Portugal, né, eles poderiam querer implementar as ideias do islamismo na região, nos reinos germânicos, né? Aqui, se a gente for olhar para esse mapa dos reinos germânicos, o local que era a Península Ibérica era justamente aqui, os reinos dos suevos e os visigodos. Então ali era a Península Ibérica. E aí então, o que é que acontecia? Graças a essa vitória do Carlos Martel lá na Batalha dos Poitiers contra os árabes, ele conseguiu impedir a entrada do islamismo. Caso os árabes tivessem vencido, eles, por terem a sua religião, o islamismo, poderiam tentar implementar essa religião deles ao invés do cristianismo, ao invés do catolicismo. Com essa vitória da Batalha de Poitiers, do Carlos Martel, ele fez com que a Igreja Católica continuasse tendo grande influência naquela região. Então, a Igreja Católica olhou assim, opa, gostei disso daí, hein, Franco? Franco não era o nome da pessoa não, tá? Dos francos. Hein, Franquinho? Vamos juntar esse babado aí, tem que manter isso daí, tá ok? Aí pronto, para eles manterem isso daí, tá ok? Aí a gente vê, tem essa imagenzinha aí do batismo de Clovis. Então, assim, percebendo a importância política da Igreja Católica, Clovis estabeleceu aliança entre o governo e a Igreja, tornou-se católico, foi convertido ao catolicismo e doou terras do seu reino para bispos e papas, né? Safadinho. Aí a gente começa o Império Carolíngio, sob a liderança de Carlos Magno, que era neto de Carlos Martel. O exército franco realizou conquistas territoriais e expandiu as fronteiras do reino, formando o Império Carolíngio. Carolíngio que vem de Carlos, né? Você pensa, Carolíngio, Caroline, né? Carol é... Então é o Império de Carol, não, é o Império de Carlos, na verdade, né? Porque é só trocar o L de lugar, né? Botar antes do O, fica Carlos, Carol, Carolíngio, para não ficar Carloíngio, Carlosíngio, ia ficar estranho, né? Carolíngio é mais bonitinho o nome, então foi por isso que ele colocou. Não é exatamente por isso não, mas vocês entenderam. Então, sob a liderança de Carlos Magno, neto de Carlos Martel, o exército franco realizou conquistas territoriais e expandiu as fronteiras do reino, formando então o Império Carolíngio. Durante seu governo, Carlos Magno converteu-se também ao catolicismo e impôs a religião católica aos povos germânicos que habitavam as regiões conquistadas. Além disso, preservou o costume de doar terras
à Igreja Católica, como Clovis já havia feito anteriormente, né? Então a Igreja Católica acabou se tornando dona de muita terra lá durante o Império Carolíngio e antes dentro do Império Germânico também, dos reinos germânicos também. Na noite de Natal do ano 800, na cidade de Roma, ele recebeu a coroa de imperador das mãos do próprio Papa, gesto que demonstrou o quanto era respeitado e poderoso. O evento simbolizou a troca de apoio que passou a ocorrer entre o governo carolíngio e a Igreja Católica. Essa aliança fez crescer o poder do Papa sobre os assuntos do Império, né? Foi uma via de mão dupla, que a gente fala assim, né? Porque era uma divisão de poderes, os benefícios acabavam indo para ambos. E aí a gente tem também na imagenzinha, né, coroação de Carlos Magno como rei dos francos pelo Papa Leão III em Roma em 25 de dezembro de 800, iluminura do século XIV. Então era o Papa, o Papa que era a principal figura, até hoje a principal figura da Igreja Católica. Basicamente ele está entregando a coroa, está dando as suas bênçãos, basicamente isso, a Carlos Magno. A dizer assim: Carlinhos, agora você é o bruxão da área, você agora é o rei da zorra toda, é o rei do camarote, ó, jogue duro aí, viu, pai? Durante seu governo, Carlos Magno criou moedas, organizou leis e nomeou fiscais, denominados Missi Dominici, que são os enviados do Senhor, com a função de auxiliá-lo na administração dos territórios do Império Carolíngio, né? Esses enviados do Senhor, esses fiscais, é como se fossem prefeitos, né? Basicamente isso. As regiões do Império passaram a ser denominados marcas, condados e ducados, conforme o tamanho de cada um. As maiores e mais importantes eram as marcas, localizadas em áreas de fronteiras e administradas por marqueses. Ó. Os condados, por sua vez, eram governados pelos condes e os ducados por duques. Interessante isso, né? Inclusive, essas nomeações, elas acabaram se mantendo durante muito tempo, até mesmo quando já não existia mais essa divisão administrativa através de marcas, de condados, de ducados. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter o Marquês de Sapucaí, né? Duque de Caxias, Conde Drácula. Não, brincadeira, Conde Drácula já é outra história. Mas a gente vai ter aí nomes, denominações como marqueses, condes, duques. O Duque de Caxias mesmo, Duque é uma ideia que acaba sendo ligado ao militarismo lá ainda durante o Brasil Colônia, né? Finalzinho do Brasil Colônia na transição para o Brasil República. Monarquia para República. Enfim. Carlos Magno manteve o costume franco de entregar terras aos funcionários públicos e à igreja, né, e aos militares como recompensa pelos serviços prestados ao governo. Opa, você... A ideia da meritocracia, né? Tipo o que o governo até hoje faz. Opa, a terra é pública, pertence a mim, mas você é meu coleguinha, eu gosto de você, você está trabalhando para mim, para o meu bem, para as minhas conquistas, então tome esse pedaço de terra. Mas, senhor, esse pedaço de terra, os índios moram aí. Negócio de mané índio, rapaz. Mata todo mundo aí, essa terra agora é sua. Tá passando governo atual, né? Mas, enfim. Carlos Magno, então, ele manteve esse costume franco, dos francos, né? Não tem nada a ver com Augusto Franco e tal, não. Dos francos, de entregar essas terras públicas, terras que pertencem também. A terra é pública, eu posso dar para quem quiser, né? Não é bem assim, não. Mas enfim,
eles continuavam esse costume de doar essas terras públicas aos funcionários públicos, aos militares que trabalhavam para eles, né? Que traziam algum tipo de benefício para eles. Então, uma forma de manter até mesmo eles próximos do governo era através dessas doações. A doação de terras tornou-se cada vez mais frequente e mesmo após o declínio do Império Carolíngio, esse costume se manteve dentro da Europa Ocidental. Com a morte de Carlos Magno, lá em 814, seu filho Luís o Piedoso herdou o Império Carolíngio. No final do governo de Luís o Piedoso, o Império passou por uma fase de dificuldades, na qual seus 3 filhos disputavam a sucessão. Isso significa o quê? É bom você só ter um filho, tá? Que aí, tipo, ele vai se tornar o herdeiro, vai tudo pra mão dele, porque quanto mais filho tiver, os filhos vão tudo querer brigar. Isso é meu, não, é meu, é meu, eu quero esse território daqui, mas isso aqui é meu, eu gosto do mar Mediterrâneo, porque o mar Cáspio é meu. Tá, pô, não. Tenha só um filho. O negócio de ter um monte de filho. Aí, tá vendo? Se você for imperador de um território, aí você tiver, o Império de Aracaju pertence a você. Aí você vai ter que dividir pros 3, 4, 5, 10 filhos. Não, pô. Você é o rei de Aracaju. Então, tem só um herdeiro, fala assim, meu filho, eu tô morrendo. Vai pra você agora, esse reino de Aracaju, pra você ter seus próprios caranguejos. Foi péssima essa piada, né, gente? Desculpa. Mas, enfim. Em 843, para evitar o confronto, os filhos de Luís o Piedoso assinaram o Tratado de Verdun, que estabeleceu a divisão do império entre eles. A região corresponde à atual França, ficou com Carlos, o Calvo. Carlinhos, o Careca. Carlos, filho, né? Carlos Neto, aliás. O Careca, o Calvo. O território da atual Alemanha foi entregue a Luís, o Germânico. Interessante que, assim, Alemanha, em inglês, é Germany. A Alemanha também é conhecida como Germânia, por conta desses povos germânicos. E o Luís, filho de Luís, o pessoal não tinha muita criatividade não, né? Carlos, que era neto de Carlos Magno, Luís, que era filho de Luís, que era filho de Carlos, né? E pronto. E parte da atual Itália coube ao Lotário, viu, gente? Não é Otário, não. Lotário, que também ficou com a região situada entre os reinos de seus irmãos. E aí, a gente tem aqui a divisão, como ficou sendo feita, né? Nesse mapinha, a divisão do Império Carolíngio pelo Tratado de Verdun. Estados da Igreja, onde Roma se encontrava, inclusive. A Ravenna também fazia parte desse território. Carlos Careca tinha lá a parte que hoje é onde fica a atual França e um pedacinho da Espanha. O Lotário pega ali naquela região mais central, que tem um pedaço da Itália, tem Genebra, Lyon, que é um pedacinho da França, inclusive. Ó. Utrecht fica onde? Não lembro onde é que fica atualmente. Eu acho que é a Alemanha ainda. Mas Milão, Gênova, Florença, Córcega, são tudo atualmente pertence à Itália, né? Marsella, Lyon atualmente pertence à França. Lá do outro lado, Rennes, Paris, Orleans, Poitiers, Toulouse, é tudo pertencente à França. Barcelona, Espanha. E para Luís o Germânico, Hamburgo, Colônia, Erfurt, é tudo pertencente à Alemanha atualmente. E a divisão do Império lá. A divisão territorial definida pelo Tratado de Verdun
colocou fim à unidade territorial e administrativa do Império Carolíngio, que era uma coisa única, né? Mas houve essa necessidade da divisão por conta do Tratado de Verdun, para que cada filho de Luís tivesse o seu pedacinho do território, eles pudessem ser os donos de sua própria terrinha. Então, as rivalidades entre os reis carolíngios permaneceram e foram agravadas por sua dificuldade em controlar as províncias do território. Essas províncias dentro de cada território eles queriam uma certa autonomia também, né? Não queria, porque achava que o rei era abestalhado e falava assim, pô, esse otário, ou esse lotário aí, querendo mandar na zorra toda aqui, ele não passa de um Zé Mané. Otário, lotário, lotário, lotários, lotário não, lotário. Em muitos condados, você lembra que eles próprios, nessa administração do império, começaram a dividir, concedendo parte do território para os marqueses, para os condes e para os duques. E depois, no final das contas, eles não conseguiram ter o controle em cima dessas províncias. E o que aconteceu? Em muitos condados, pertencentes aos condes, mas também em ducados e em marcas, o rei não obteve a fidelidade dos aristocratas que o administravam, e os condes começaram a exercer um poder local cada vez mais autônomo em relação ao rei. Era tipo, o rei chegava assim, cobre imposto aí desse povo e repasse aí minha parte, viu? Aí o que é que o conde fazia? Botava a mão na cintura assim, te conheço de onde, rei? Oxe, seu lotário. Lotário. Te conheço de onde, o Zé Mané? Vou te dar zorra nenhuma não, parceiro. Qual foi? Essa terra que é minha. Se vou ficar te dando dinheiro por causa dos impostos que eu... Aonde, pai? Então, os condes, eles falavam assim, pô, não é bem assim que a coisa funciona pra cima de mim não, seu rei, seu lotário. Não, podia ser o lotário, podia ser Carlos, seu lotário, então, seu careca. Ou então, Lulu. Germânico Lulu. Ou então Lulu. Fala assim, não, esse território daqui é meu e eu não te reconheço como meu rei. Então, eu tomo conta das decisões dentro do meu território. Não venha você querer mandar aqui, não. Então ele buscava ter esse poder local mais autônomo em relação ao rei. Não queria que as decisões do rei afetassem o seu poder naquele condado. Nos séculos 9 e 10, os reinos formados pelo Tratado de Verdun foram ocupados por vikings ou normandos, vindos do norte da Europa, e por magiares ou húngaros, vindos do leste europeu. Seguiu-se um período de guerras, saques e destruição de algumas cidades. Parte da população urbana fugiu para o campo, porque os ataques geralmente vinham justamente para as cidades, até mesmo porque boa parte das cidades elas ficavam em regiões litorâneas, então o ataque vinha por via marítima, né? Até mesmo porque havia necessidade da presença dos portos ali para o escoamento da produção desses locais, né? E então, saque de destruição de algumas cidades, parte da população urbana então fugiu para o campo à procura de trabalho e de proteção nas grandes propriedades. Aí vocês lembram também que os grandes proprietários, eles concediam parte do seu território, parte de sua terra, de sua fazenda, do seu sítio, para que os trabalhadores ficassem lá, e em troca eles tinham a proteção desses grandes proprietários, né? E, fechando aqui o nosso assunto de hoje, a gente tem o seguinte: o papado, não, aqui é papada, não é o feminino do papado, não. Eu vou explicar.
o papado e o Sacro Império Romano Germânico, nome grande da zorra, né? Sacro é pela ideia de sagrado, tá? Sacro, sacramento, sagrado, sacristia, tudo relacionado a o que é sagrado, né? Sacristão, império, cara, império, e romano-germânico, porque já era a mistura desses dois impérios, né? A conversão de muitos germânicos ao cristianismo e a aliança entre os reinos germânicos e o Papa reforçaram o poder e a autoridade da Igreja Católica na Europa. Pouco a pouco ela se tornou proprietária de muitas terras, principalmente que os francos estavam lá doando tudo quanto é terra para os sacristãos, né, para a igreja. Então eles se tornaram proprietário de muitas terras e começou a controlar a cultura e o costume nas regiões em que predominava a fé cristã. Em meados do século X, o rei Otto, que governava a região herdada por Luís o Germânico, ajudou a expulsar invasores lombardos do norte da Península Itálica, onde ficava o território da igreja. Península Itálica, a bota, né, ali da Itália, onde ficava o território da igreja. Em reconhecimento e agradecimento pela defesa de suas propriedades, o Papa João XII criou o Sacro Império Romano Germânico. A ideia de romano aqui vai muito mais pela presença de Roma ali, que vocês lembram, Roma havia sido a capital do Império Romano do Ocidente. Então eles mantiveram lá Roma viva, pertencia ali, ó, só voltando aqui, pertencia aos estados da igreja, aquele pedacinho lilás ali na página 179, e aí, graças a essa vitória de Otto contra os invasores lombardos, eles se juntaram, eles uniram o seu território, o território germânico que antes pertencia a Luís Filho, tá? Então eles formaram esse Sacro Império Romano Germânico. E coroou Otto como seu imperador no ano de 962, selando uma aliança entre a igreja e o Estado. Essa aliança que ocorria depois, desde os tempos de Clovis, o Franco, vocês lembram, né? Foi registrado no próprio nome do império. A palavra sacro significa sagrado. Então, essa união entre igreja e Estado que nunca se perdeu. Até hoje a gente tem essa relação, ainda que a gente fale que o Estado é laico, que nas suas decisões não deve ter o envolvimento da igreja, infelizmente a gente tem muitas decisões que são ligadas à ideia ainda do sacro, mas das ideias cristãs, né? Os sucessores do imperador Otto I interferiam cada vez mais nos assuntos religiosos. Olha o problema. Escolhiam até mesmo entre as famílias ricas e poderosas do império aqueles que seriam papas e bispos. Opa aí. Opa aí a miséria. Com o passar do tempo, alguns membros da igreja começaram a discordar da mistura entre religião e política. Era o dinheiro que estava tomando conta de tudo ali, inclusive as decisões da igreja acabavam sendo influenciadas pela política e pelas elites, pelo dinheiro da aristocracia, do monarca. Então começavam a influenciar as próprias decisões da igreja. Inclusive, como aqui fala, papas e bispos não eram escolhidos mais por conta da sua representatividade e por conta da sua religiosidade, mas sim porque sabia que eles poderiam influenciar em decisões políticas. Então a aristocracia, a galera que tinha dinheiro, começava a decidir quem seria papa, quem seria bispo, que era retirado justamente dessas famílias ricas. Queriam que a igreja cuidasse de tudo que estivesse relacionado à fé, deixando ao imperador a tarefa de governar. No entanto, os governantes não admitiam diminuir sua autoridade. Essa situação foi temporariamente resolvida com a assinatura da Concordata de Worms
em 1122. Pelo acordo, foi reduzida a interferência do imperador nos assuntos religiosos. Foi uma tentativa de se afastar a ideia de política e religião. Com isso, a escolha dos bispos voltava a ser feita pela própria igreja. Contudo, a nomeação de membros do clero, o que é o clero, grupo social composto de membros da Igreja Católica, com papa, bispo, monges, etc., para exercerem... Então, com isso, a escolha dos bispos seria feita pela igreja, contudo, a nomeação de membros do clero para exercerem alguma função no governo cabia ao imperador. Então, ainda tinha essa ideia da escolha partir do imperador de qual representante da igreja faria parte do seu governo, sendo que algumas dessas escolhas ainda partiam das elites, da aristocracia, das famílias ricas. Então, no final do século XII, outros desentendimentos ocorreram, agravando a crise política e religiosa no Sacro Império Romano Germânico. E aí a gente tem só essa imagenzinha aí dos estados do Sacro Império Romano Germânico. A bandeira do Sacro Império Romano Germânico tem ao centro a imagem do Cristo crucificado. No conjunto, entretanto, prevalece a imagem de uma grande águia com as asas abertas, preenchidas com os escudos de todos os ducados que integravam o Império. Então é isso, meu povo, minha pova. A gente finaliza a nossa aula de hoje aqui e as próximas aulas a gente trabalha com a ideia do feudalismo. Beleza, é isso, acabou. Muito obrigado e adeus. Não, mentira. Tchau, até a próxima aula.